assunto que a gente tem que tratar com inteligência, porque o ergogênico tá aí. O ergogênico tá aí. Ele existe, assim como qualquer medicamento, você tem que saber usar da maneira certa e para que ele promova um resultado positivo. A partir do momento que a gente começa a ter dependência de determinadas coisas, é um grande problema, né, irmão? Então, nesse meu ramo de trabalho, eu já vi muito, falei na educação física, já vi muito garoto ficar dependente químico dos esteroides anabolizantes. Então, se você me perguntar, pô, se eu sou contra, a favor, não, sou totalmente a favor, quando se utiliza da maneira inteligente, né? Mas ele foi no médico. É, lógico, isso. Foi Mas eu não digo nem isso, eu digo assim, utilizar de maneira inteligente. Fazer com que, por exemplo, um esteroide, ele foi desenvolvido para isso. Ele foi desenvolvido para que você possa até ajudar uma genética desprovida. O cara desprovido de uma boa genética. Fazer com que esse cara tenha uma melhoria. Você pega ali, por exemplo, um velho, por exemplo, que está sofrendo ali de uma sarcopenia, que é a perda da capacidade de adquirir musculatura. Pô, esse cara vai no médico, vai no outro médico, o cara fala pra ele assim, não precisa de nada, não tem nada, tá ótimo. E o cara sofrendo, coluna, o cara... E todos os problemas ósseos, articulares que ele sofre, não é porque nasceu na articulação, é por uma ausência de uma musculatura decente, entendeu? Então essa musculatura, quando ela volta, essa vida pra esse cara volta de novo. As pessoas imaginam o esteroide muito ligado a sexualidade, outras coisas. Isso aí, cara, vai muito além disso. A testosterona, muito além disso. Então você dá uma sobrevida pra esse cara. Às vezes um velho que tá lá com 70 anos, já todo deformado, ele poderia viver até os 85, 80, sofrendo, vegetando, medicamento atrás de medicamento. Não vivendo. Então ele tá vegetando. Mas quando ele de repente colocasse um aditivo inteligente no momento certo, porque se você parar pra olhar, ele toma um remédio pra diabetes, um pra não sei o quê, um pra não sei o quê, um pro coração, um pra não sei o quê, toma 8 remédios por dia. Mas não pode tomar uma injeçãozinha que vai ajudar ele, uma injeçãozinha a cada 15 dias, que vai transformar a vida dele, vai fazer ele parar com 4 remédios desse aqui pelo menos. Com certeza absoluta. Sim. Então é usar o medicamento com inteligência. Ele foi preparado para isso. Tem medicamentos ali, por exemplo, como a própria oxandrolona, por exemplo, que é um medicamento altamente, largamente utilizado aí no mundo fitness, cara, que foi desenvolvido para você também com uma das prescrições, uma das indicações, era o tratamento de crianças com baixa estatura, que não cresciam. Então, nossa, oxandrolona para crianças, sim, foi utilizado muitas vezes para isso. Então ele entende? O Brasil que tem um pensamento um pouco complexo, muito difícil. Tu vê, por exemplo, os jovens meninos que às vezes não atingem não atingem a puberdade e não acontece a puberdade. Ela não acontece. E aí pode vir a fazer com que a vida futura dele seja um grande problema. Como assim? Pô, o menino cresce em altura, cresce, mas não há o desenvolvimento do aparelho sexual. E um médico, a mãe leva o pai, leva o cara no médico, o menino de 13, 14 anos, leva lá, olha o birrinho da bicicleta dele, olha lá, tá desse tamanhozinho. Aí o médico fala assim, não, é normal, isso é normal, cada um tem um negócio. Depois o moleque chega na vida adulta, continua com o birrinho da bicicleta e não consegue ter uma vida satisfatória, é um complexado e tudo mais. Quando você pode resolver isso simplesmente com 4 dosagens, uma a cada 20 dias, de 0,5, de repente, de um cipionato de testosterona. Tá? Eu não tô aqui indicando pra ninguém não, tá? Eu tenho por a minha experiência em lidar com muitos médicos, experiência de vida, em lidar com tratamento disso, acompanhando o tratamento através de clientes e filhos de clientes ao qual eu indiquei, faça isso, vai até esse médico e vê como funciona o tratamento de médicos que sabem como resolver isso. Então eu vi muitas prescrições, acompanhei muitas situações, então eu sei como é. Então com 4 negocinhos desse, o menino apresenta o aparelho, não muda nada na vida dele. Pô, o aparelho apresenta, em 3 meses esse moleque desabrochou. E agora você vê lá um menino tá com, sei lá, 20 anos, porra, é a gratidão. Imagina esse moleque dentro da vida dele. Porque isso pro homem é definitivo, cara. Entendeu? Então tem que ter inteligência. E também para um menino que às vezes tem uma genética ruim, pode vir a ajudar, assim, a transformar. Logicamente, se você faz isso, uma dependência, como qualquer coisa, o esteroide ele não atua só no músculo. Tá? O esteroide atua muito aqui na área cerebral. Atua muito. Tanto a testosterona também atua demais. Então tem que, com sabedoria, dá para se utilizar. E lógico que, aí falando para os soldados, lembra que lá no meio do mato não tem seringa, não dá para aplicar, né? E às vezes não dá para tu esconder os comprimidinhos também. Entendeu? E se tu ficar tomando comprimidinho em determinadas situações, acaba com o teu aparelho digestivo. Então a gente tem um soldado,
Já aconteceu no meu ano, tinha um cara chamado Bomba. O maluco era gigante, fisiculturista. Chegou lá, o que aconteceu com ele em 2 meses? Sumiu, cara. Sumiu, entendeu a parada? Então não dá pra se manter. E também é lógico que o aparelho, o corpo da gente foi feito para um tipo de potencialidade. Coração, artérias, dá uma sofrida se o cara aumenta muito de peso, né? Então, pro soldado, ele tem que pesar muito bem isso para chegar num determinado nível que possa ser utilizado de maneira inteligente. Mas vou chegar lá. Ó, por exemplo, recentemente eu ajudei um rapaz que tinha um problema num curso. Ele chegou numa sexta-feira, todo quebrado, e falou pra mim assim, pô, teu pai entende disso, eu entendo disso. Fiz uma conversa com eu chamei um amigo meu, que é um médico amigo meu, falei, cara, pode me ajudar a prescrever um maluco pra esse maluco? Pô, claro, Cobra, na hora. Foi lá, fez a prescrição pro menino, o maluco foi lá, tomou uma Decadurabolim, rapidinho, e isso faz o quê, cara? Faz com que esse cara que estava numa depressão imunológica, uma depressão catabólica, ele volte pro nível de aproveitamento de proteína. Já que ele tá fudido e ele podia ficar com, por exemplo, algumas lesões não se curam, às vezes por si só. E às vezes entra um esteroide de maneira inteligente a poder modificar esse balanço nitrogenado, que a gente chama de balanço nitrogenado, ou quer dizer, a absorção da proteína, fazendo com que, às vezes, uma lesão persistente possa ser curada com o uso, vamos dizer, um uso pontual de um esteroide Sim. anabolizante, que é a palavra anabolizante. Simplesmente um medicamento como outro qualquer. Assim como a gente tem, por exemplo, tarja preta para antidepressivo. Tarja preta ou qualquer outra coisa, como, por exemplo, um corticoide, né? Corticoides e não sei o quê. Então, causam muito mais dano. É isso aí. Agora é o seguinte, isso aqui é Copcast ou Médico Cast?